Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos encerrar o livro de Tiago. Nossa, como passa rápido, né? Hoje é o último capítulo do livro de Tiago, que delícia! Eu fico muito feliz quando a gente termina. E amanhã a gente começa o livro de 1 Pedro, depois a gente vai para 2 Pedro. É um motivo de muita alegria para mim, não só começar, mas terminar a obra que Cristo falou conosco, para a gente poder estar sempre conectados com a palavra. Vamos lá? Vamos começar? Hoje nós vamos estudar Tiago 5, advertência aos ricos opressores. Ouçam agora, vocês ricos. Chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, as traças correram as suas roupas, o ouro, a prata de vocês enferrujaram. E a ferrugem deles testemunhará contra vocês, como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumulam os bens nestes últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que vocês retiveram com fraude está chamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida no dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Paciência nos sofrimentos. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita, como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes, fortalecendo em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem um dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está à porta. Irmãos, tenham profetas que falam em nome do Senhor, como exemplos de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não de vocês não. Não caiam em condenação. A oração da fé. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Aquele que ore, ele ore. Alguém que sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que esses orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará doente e o Senhor levantará. Se houver cometido pecados, lhe será perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, os céus enviaram a chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês desviar da verdade que alguém lhe trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará com que muitíssimos pecados sejam perdoados. Uau! O texto ele fala de 3 pontos muito importantes que a gente vai discorrer hoje. Primeiro é sobre o sucesso. O texto inicia falando sobre o sucesso, falando sobre o mal desse século. Olha só, hoje em dia, né, na verdade, Deus ele sempre cria uma nova forma de ser adorado. Mas, Polly, por quê? Porque o coração do homem é idólatra.
Ele é idólatra porque nós temos uma raiz de iniquidade pecaminosa. Tudo começou ali no Jardim do Éden, quando Adão e Eva desistiram, né, de obedecer a Deus e resolveram desviar o seu olhar para o fruto da árvore proibida. E ali Adão e Eva olharam para aquela árvore e acharam, né, que poderiam ser como Deus, que poderiam comer daquilo ali e tá tudo certo. Então eles comeram do fruto e conheceram, né, o bem e o mal. Ali, a partir daquele momento, Satanás ele entra dentro da obra de Deus, assim como ele entrou dentro do Jardim do Éden, para trazer o povo para a idolatria. Olha que coisa séria. Então, Deus não teve mais aquela conexão face a face com o homem. Ele deixou com que nós viéssemos à terra e aqui a povoássemos. E ali, o que Deus estava tentando mostrar, está tentando mostrar para a humanidade? Que a gente precisa adorá-lo independente da idolatria. Então, a história começou ali se formando depois, né, de tudo aquilo, começou se formando com Abraão, e de Abraão veio para Isaac, de Isaac veio para Jacó, Jacó foi indo e Deus foi sendo adorado, até que chegou a Davi. E Davi, em seu coração, criou uma nova estratégia de adoração. E essa estratégia de adoração seria que Davi colocasse Deus em tendas. Ele queria construir um templo incrível para Deus. Ele queria construir um lugar específico para que Deus fosse adorado. Ele achou digno, né, de se os homens moravam em palácios, moravam em tendas, por que Deus não poderia morar também? E ele pareceu agradável aos olhos dele e também aos olhos de Deus. E ele compra todo o material. Quem constrói é o filho dele, Salomão. Então Salomão ergue um templo incrível, sabe, majestoso diante de Deus. E dali começa uma adoração no Santo, Santo dos Santos, no Santíssimo. Depois dessa adoração, e vem se percorrendo ao longo dos séculos, o coração do povo achava que podia fazer o que quisesse, colocava ali uma ofertinha e estava tudo certo. Principalmente se o sacerdote não morresse. E então quem Deus envia? Jesus. Deus envia Jesus para que a gente fosse resgatado de toda aquela idolatria. Então, de tempos em tempos, Deus muda a estratégia de adoração para que o povo dele reconheça a voz dele e não os ritos. E ali ele envia Jesus e Jesus começa a fazer uma grande obra e criar discípulos. Criando discípulos, Jesus vai. Jesus morre, ressuscita e vai. Então Jesus hoje está no céu advogando ao nosso respeito. E ali é fundada a Igreja de Cristo. Ao longo do tempo desses últimos 2021 anos, a igreja já passou por algumas reformas, já teve divisão, já teve mudanças, alterações. Criou-se uma nova forma de adoração há mais ou menos 500 anos atrás, que veio com o protestantismo. E ali foi se criada uma forma de adoração ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Então, todas as vezes, né, ao longo do tempo, Deus vai criando estratégias de adoração. E aí, por que eu estou chegando a esse ponto? Porque quando o prazer do sucesso começa a ficar muito grande, Deus derruba aquela forma de adoração e cria uma nova forma de adoração. Assim aconteceu com Éden, assim aconteceu na época de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Salomão, de Jesus e nos tempos atuais também. Eu sinto que o Espírito, né? O Espírito diz à igreja, volte a cultuar ao Deus vivo. Hoje em dia todo mundo tem palavra. Hoje em dia todo mundo tem um assim diz o Senhor. Hoje em dia virou banal, virou assim secular. Sabe, dizem que seremos um país de protestantes.
desviados. Isso me dói o coração. Porque estar diante da presença do Senhor não é um vento, não é um sentimento, é uma devoção, é uma entrega, é pegar a sua cruz e seguir, é se lembrar todos os dias do sacrifício de Jesus na cruz. Todos os dias. Ontem à noite eu não consegui ir à igreja, meu carro quebrou, eu vou levar ele hoje no mecânico. E aí eu assisti o culto em casa. O meu priminho estava aqui e nós estávamos no culto e tudo. E teve uma hora que ele falou assim, nossa, eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa sala. E ele tem 10 anos. Como uma criança de 10 anos consegue cultuar com tanta inteireza de coração? E muitas vezes eu e você não damos relevância àquilo. Colocamos ali o culto na sala, sentamos e fomos, prestar adoração ao Senhor. E ele falava, a presença de Deus está forte. E quando o pastor falava, fecha o olho, ele fechava o olho, levanta a mão, ele levantava a mão. E ali ele cultuava a Deus de uma forma especial. Aí eu te pergunto, como você tem cultuado a Deus? Tem gente grande, gente adulto que diz que não consegue sentir a presença de Deus. Mas você sabe o que faz a gente não sentir a presença de Deus? Assim, nossa, tava muito lindo, muito forte o culto ontem. A minha sobrinha de 11 anos virou e falou assim, nossa, fazia tempo que eu não prestava tanta atenção. Eu falei, é que você tem que ficar focada, você tem que cultuar, você tem que sentar e ver tudo o que está acontecendo e prestar atenção e participar daquilo ali. Culto não é show. Culto não é simsalabim bim bim. Culto é adoração. Você vai à igreja para você cultuar ao Deus vivo. E muitas vezes a gente leva aquilo ali, de qualquer jeito, tá normal, tá natural, tá sempre disponível. Ah, não, semana que vem tem de novo, né? Então, todo mundo quer ter sucesso. Mas será que é isso que Deus quer para você? Será que você tem que ser o mais espiritual, o mais top da sua carreira, o mais cheio de sucesso, o que mais tem palavra, o que mais tem revelação? Será que é isso que Deus tem para você mesmo? Ou será que Deus quer uma vida entregue, uma vida de devoção? Ou será que o grande sucesso da sua vida é receber a coroa a coroa de ouro? Porque o grande sucesso de verdade da vida de um cristão não é o dinheiro que ele tem, não é a fama, não é o trabalho que ele exerce. É que no final da vida e o início da vida eterna, ele escute, servo bom e fiel, entre no gozo do teu Senhor. Essa palavra ela precisa vir como uma assembleia de vozes dentro de nós. Essa é a palavra que movimenta a vida de um cristão, servo bom e fiel. Entre no gozo do teu Senhor. É essa a promessa que todo cristão tem. Agora a gente corre tanto atrás das coisas deste mundo, do sucesso deste mundo, de ser assim o que mais tem revelação, o que mais Deus fala. E a gente se esquece do servo bom e fiel. Entre no gozo do teu Senhor. Então o texto de Tiago 5, ele vem advertindo o povo contra essa busca desenfreada pelo sucesso. Essa busca desenfreada pela riqueza, essa busca desenfreada por coisas deste mundo. Então que o meu coração e o seu coração comecem a olhar para o que realmente importa, que são as coisas do Senhor. E ele continua dizendo que a gente precisa ter paciência no sofrimento. E então ele dá o exemplo de Jó. O exemplo de Jó, que ele passou 15 anos sofrendo, nossa, tudo que ele podia sofrer. E ali naquele sofrimento, ele conseguiu encontrar a Deus. Às vezes, eu já falei isso e eu vou repetir, nós temos a dor como nosso motivo de idolatria. Qual é a dor que está no seu coração hoje? E ela é maior do que o desejo de adorar? Ela é maior do que a esperança da vida eterna? Ela é bem maior do que pensar em dias maiores e melhores. Isso tudo pode ser idolatria dentro do seu coração. A gente precisa cuidar de não ter um coração idólatra.
Porque a nossa essência pecaminosa, advinda de Satanás, né? Depois ali que Eva comeu o fruto, ele sempre vai se inclinar para a idolatria. A idolatria, ela é a mãe de todos os outros pecados. Porque se a idolatria entra no nosso coração de alguma forma, acabou. O Satanás já faz ali a obra que ele quer fazer e nos leva para perto dele. E não é para lá que a gente tem que ir. A gente tem que estar com o Senhor na glória. Como tem sido os teus dias? Como tem sido o desejo do seu coração? Como você tem levado as suas circunstâncias? Como? Não se esqueça que maior do que o que você está passando é o Deus que você serve. E ele vem advertindo, né? A segunda forma de idolatria é diante do seu sofrimento. E o texto termina falando sobre a oração da fé. Poliana, mas o que é a oração da fé? A oração da fé é aquela que muda a história. Sabe quando Deus faz algo novo? É exatamente a oração da fé. E ele começa dizendo: entre vocês alguém que está sofrendo, que ele ore. E se alguém se sente feliz, que cante louvores. E tem alguém doente, que mande chamar os presbíteros da igreja, para que esses orem e unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecados, que ser-lhe-á perdoados. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros. Orem um pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Olha aqui o que o texto está falando. Que a gente precisa confessar pecados uns para os outros. Ontem eu falei sobre confessar pecados. Engraçado, né? E ontem muitas pessoas viraram para mim e perguntaram: mas eu tenho que confessar para pessoas? Peraí, eu tenho que falar com pessoas? Tem. Você tem que chamar o líder da sua igreja e você tem que confessar para ele. Você tem que conversar, vocês precisam orar. Você precisa receber um suporte de oração do seu líder. E às vezes algumas pessoas falaram assim para mim: mas eu vou orar com você, eu vou confessar para você. E eu penso: mas eu não sou sua líder. Você precisa confessar para alguém que seja o seu líder. O seu líder para poder orar com você, para poder te acompanhar. Existem doenças que a gente adquire na gente por conta de pecados, por conta de questões emocionais. Quantas pessoas descobrem que cânceres é por conta de toda a raiva que ela acumulou a vida inteira? Quantas vezes a gente ali vê, né, uma doença, algo obscuro? Por quê? Por conta de pecado. Se você confessar, se arrepender e confessar, os pecados seriam perdoados. Então, eu quero trazer no coração de vocês essa intensidade. A gente precisa confessar pecados. Poliana, mas eu não tenho líder. É bom você procurar uma igreja. Porque todo mundo que faz parte de uma igreja tem um líder. Ah, mas eu não confio no meu líder. Então, como é que você vai receber palavra e ministração de alguém que você não confia? Você precisa confiar no seu líder. Precisa confiar que ele é um homem de Deus. Então, o Evangelho de Cristo, ele é o Evangelho que tem como base arrependimento. E como que você vai se arrepender sem confessar? Sabe quando uma criança é pequena e ela faz uma arte? Fulano, vai pro castigo. Aí fulano foi pro castigo, começou a chorar. Aí daqui a pouquinho você chega no fulano. Fulano, por que você tá de castigo? Aí ele fica em silêncio. Fulano, por que você tá de castigo? Fulano, fica em silêncio. Ah, então eu vou embora. Assim que você puder falar porque você tá de castigo, a gente conversa. Aí você sai. E ele começa a chorar de novo. Aí daqui a pouquinho você volta. Fulano, por que você tá de castigo? Porque eu fiz feiura. Porque você fez o quê? Feiura. Qual foi a feiura que você fez? A minha feiura foi, não sei. Ah, você não sabe? Então eu vou embora e você vai ficar aí. Aí quando você falar o que você fez, aí eu volto.
Tá bom, eu vou falar o que eu fiz. O que que você fez? Fiz isso. Ah, então pronto. Então você fez isso. Isso foi certo? Não, não foi certo. Então você vai fazer de novo? Não. Então tá, me dá um abraço aqui, me dá um beijinho. Pronto. Olha só, não faz de novo. Isso é errado. Eu precisei te colocar aqui para te parar. Então, muitas vezes, isso acontece com a gente. Deus pega, nos coloca no cantinho da disciplina. Aí, de vez em quando, o Espírito Santo vai lá. Oi, Poliana, você fez feiura? Não. Fez feiura? Não fiz. Fez sim. Então, tá bom, eu vou. E você fica aí. Você deixa a sua vida girar em ciclos. Fica aí, fica. Quantos anos precisar. Então, é esse exato momento. Às vezes, você tá no cantinho da disciplina, deixando sua vida girar em ciclos, esperando a hora que o Espírito Santo de Deus volta. Olha, o que você tá fazendo agora? Agora eu fiz feiura. Tá, mas o que feiura fez? Não sei. Ah, você não sabe? Não. Então vou te rememorar. Você fez isso, isso e isso. É certo, Poliana? Não. Então vamos pedir perdão? Não. Ah, você não vai? Então tudo bem. Eu vou ali. Daqui a pouco eu volto. Daqui 3 anos eu volto. Só que às vezes nós humanos deixamos assim o menino mais 3 minutos. E se o Espírito Santo de Deus te deixar mais 3 anos? Exatamente, ó, que bonitinho. Quando eu vou tirar meus filhos do castigo, faço uma oração com eles. Tá certo. Mas e quando você tá no castigo e na disciplina? Eu vejo que tem gente que morre nesse lugar, girando a vida em ciclos, sendo corrompido pelas concupiscências da carne, porque eles simplesmente não reconhecem os seus pecados. Poliana, tá, voltei aqui. Oi, Deus. Então, tá errado? Tá errado. Você vai fazer? Não vou fazer. Vamos confessar? Não. Tá bom. Daqui a pouquinho eu volto. Só que às vezes esse daqui a pouquinho de Deus é daqui 10 anos. Você tá disposto a deixar sua vida parada por mais 10 anos só por não confessar pecados? Tem gente que tá passando tanta coisa hoje porque não confessou pecados. Existem pecados que a gente nem lembra que a gente cometeu. Por isso que a gente tem um Espírito Santo que fala: esse é o caminho, ande por ele todos os dias. Todos os dias. Você precisa pedir a Deus perdão pelos seus pecados. Os que você lembra, os que você não lembra, os que são ocultos, os que não são. E você pede a Deus um meio de se arrepender e de confessar. Senhor, me dê um meio, me dê uma estratégia para eu me arrepender e confessar. Eu sempre faço essa oração. Porque Deus vai trazer à sua memória, mais cedo ou mais tarde, algo que você precisa conversar, algo que você precisa confessar, algo que você precisa se livrar para que você tenha uma vida em abundância. Deus não quer deixar você desse jeito. Deus não vai deixar você desse jeito. Somos todos somos cheios de pecados. A idolatria da nossa alma é a busca pelo fruto proibido. Entende? O fruto proibido, ele faz parte da essência do ser humano. Então somos todos cheios de pecados. Todos, o tempo inteiro. O problema é que muitas vezes a gente acha que a gente é o quê? O alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Eu hoje, depois de 34 anos, eu comecei a observar que muitas coisas que acontecem na nossa vida que está paralisado é porque nós mesmos não tomamos frente de muitas coisas. A gente deixa a preguiça nos corromper, a gula nos corromper,
né? A ganância nos corromper, a gente deixa o que? A luxúria, a sedução nos corromper, nós deixamos as concupiscências da nossa carne falar mais alto. Então aqui, quando eu tô nesse ambiente, ou quando eu tô no ambiente da igreja, eu sou totalmente de Deus, mas quando o Instagram acaba, quando o culto acaba, eu serei verdadeiramente eu, sabe? Quando eu deixo com que as coisas desse mundo falem muito mais alto. Vocês acham que não? É todo mundo o tempo inteiro, sabe? Todos nós temos má inclinações. Então a gente precisa, na verdade, de combater essas más inclinações. É a vaidade? É a vaidade. Vaidade nada tem a ver com embelezamento, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas é a vaidade. Você é uma pessoa vaidosa? Você quer ter a última palavra? A vaidade, ela é algo inerente à mulher. É muito ruim isso. E a vaidade nos leva direto, ó, para o abismo. É a vaidade, é porque você acerta. É porque só você presta no mundo. E a gente vai por aí, sabe? A gente vai pegando esse caminho. E a gente vai se esquecendo que isso apodrece os ossos. Isso nos faz ficar doentes. Então, a única forma que a gente tem de sair do cantinho da disciplina não é confessando. Olha para a mamãe. Tá errado? Olha pra tia Polly. O que você fez? Tá errado. O que eu fiz? Eu fiz isso. Ah, você fez isso? Fiz. Você vai fazer de novo? Não, eu não vou fazer de novo. Então tá bom. Então me dá um abraço. Me dá um beijinho. Como diz a Vanessa ainda, faz uma oração e ele segue. Às vezes você vai ter que botar o menino de castigo 10 vezes no dia, que ele aprontou 10 vezes. E se Deus precisar de colocar a gente de castigo 10 vezes no mesmo dia, 10 vezes no mesmo ano, sabe? Quando a gente não confessa e deixa, a gente não alcança a misericórdia. A misericórdia de Deus é para quando a gente confessa um pecado e deixa, se aparta dele. A gente não pode deixar de confessar, porque se a gente guardar aquilo pra gente, a gente se torna igual a Adão e Eva, que pecou, reconheceu que pecou, mas que guardou aquilo para si. E quando Deus foi confrontar eles, eles ficaram jogando um pro outro. Ah, foi a mulher que você me deu. Ah, foi a serpente. Nós precisamos encarar de frente as coisas que a gente passa. A gente precisa encarar de frente os nossos desafios. Nós precisamos encarar de frente a nossa vida, a nossa existência, a nossa essência. E aí sim, a gente vai alcançar a misericórdia. Então hoje eu quero trazer um grau de seriedade para a nossa oração. Eu quero que o seu coração esteja totalmente indicado e inclinado a Deus. Eu quero que o seu coração esteja disposto a amá-lo e adorá-lo em espírito e em verdade. Lá um texto de João, que eu acho que é João 4, 23. Só vou conferir aqui. Só abrir aqui o livro de João, é isso mesmo. João 4, 23 diz que Deus é espírito e ele se importa com que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha só, tudo que você compra, você consome. Tudo que você compra, você vive daquilo que você compra. Então, se eu comprar um peito de frango, eu vou fazer um peitinho de frango com batata doce, vou ali para minha vida fitness. E se eu comprar um hambúrguer, eu vou consumir aquele hambúrguer. E eu quero que você compre algo. E o nome desse algo é verdade e sinceridade. Porque a partir do dia que você comprar a verdade e a sinceridade, confessar os seus delitos e pecados vai ser algo simples. Difícil porque quebra o nosso eu, porque vai contra a nossa essência pecaminosa. Todas as vezes em que eu preciso confessar que eu estou errada, em que eu preciso dizer, eu errei, eu errei. Não é difícil para criança, não. É difícil para a gente. Ah, é fácil de eu confessar. Algumas coisas sim, algumas outras não. A maioria daquilo que a gente precisa confessar é muito mais difícil do que a gente imagina. Só que a gente precisa de saber que em Cristo, em Jesus,
Cristo de Nazaré. Nós temos uma nova aliança. E é sobre essa nova aliança que eu e você estamos de pé hoje. O nome dessa nova aliança é graça, é misericórdia e é um alcance vindo da parte de Deus. E eu quero que você pare de andar em ciclos. Eu quero que sua vida pare e a minha vida pare de ficar assim, ó, por conta de uma situação. A gente fica meio perdido, sem direção. É como se a gente estivesse trancado dentro de um quarto e fica tentando achar saída, só que tá escuro. Só que a confissão de pecados, ela é aquela frestinha que ela nos indica o caminho. Sabe quando a luz está acesa do outro lado, você está rodando e não está vendo nada. Quando você confessa pecados, é como se a luz se acendesse do outro lado. E sabe quando está tudo escuro, a luz se acende do outro lado e você consegue ver uma frestinha de luz pelo buraquinho que entra a chave? É aquilo ali. E a confissão de pecados e o arrependimento é a chave que vira tudo e faz com que você saia dali. Eu quero que esse ano de 2021 você saia de onde você está e vá para um outro nível. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que o segredo da adoração é amá-lo em espírito e em verdade. E nós sabemos ainda que não há possibilidade de amá-lo sem verdade, sem sinceridade. Por isso, nessa manhã, nós queremos nos arrepender dos nossos pecados, confessá-los um a um. E nós queremos de verdade, diante do Senhor, nos entregar a Ti em arrependimento. Nós sabemos que o Evangelho de Cristo é o Evangelho de arrependimento, confissão de pecados e esperança da vida eterna. E é sobre esse Evangelho que nós queremos viver. É sobre esse Evangelho que nós queremos ver e viver as boas novas. Em nome de Jesus. Amém. Existe uma boa nova esperando por você. Eu tenho certeza que Deus está pronto para fazer algo novo. Ele só precisa de clareza sobre as suas circunstâncias, arrependimento no seu coração, confissão de pecados e mudança de vida. Isso aí você pode fazer. Faz alguma coisa física, corpórea. Se você é uma pessoa que costuma ficar mais deitada, fica mais em pé. Se você é uma pessoa que costuma não arrumar a casa, arruma e vai cantando louvor. Eu não vou pra academia porque eu não tenho dinheiro, eu não vou pra academia porque eu não tenho tempo. Eu tenho uma tia minha que ela tem um tumor na hipófise e ela é pré-diabética. E por causa desse tumor na hipófise e essa pré-diabetes, ela tem muito receio de ir pra academia por conta mesmo de toda essa situação pandêmica. E ela foi lá, ela comprou uma esteira, uma bicicleta, né? Foi ali dividindo, ainda tá pagando, comprou no início da pandemia. E ela comprou assim, bem apertada, sabe? Que às vezes a gente pensa, meu Deus, a pessoa é rica. Não, ela comprou e ela ali se esforçou. Ela comprou pezinho de academia, ela comprou um colchonete e ela tá ali, ó, todo mês pagando. E ela usa aquilo ali todos os dias. Sabe por quê? Porque ela sabe que se ela ficar parada, totalmente parada, aí é que o tumor cresce. Aí é que a pré-diabetes toma conta da vida dela e ela se torna uma diabética. E aí ela se torna muito mais vulnerável do que ela já é. Então, que você faça como ela. Eu não tô falando que você tem que comprar uma esteira, né? A dela foi assim, de segunda mão, mas ela conseguiu ali, né, esforçando, comprar. Não tô mandando você comprar uma bicicleta. Eu tô falando para você se mover de alguma forma. Faz alguma coisa. Às vezes a gente fica parado, sentado, esperando que Deus faça, sendo que a única coisa que Ele quer é que a gente faça alguma coisa. Então hoje é um dia em que Deus te trouxe aqui para que você faça alguma coisa. Poliana, não tenho o que fazer, tenho que fazer. Sempre tem algo para você tocar, para você ministrar em você mesmo, para você mudar a sua essência. E eu acho interessante que nessa pandemia ela não engordou 1 quilo. Ela falou, eu não posso engordar. Se eu engordar, esse tumor cresce. Se eu engordar, me torno diabética. Eu não posso engordar. Eu não posso ficar com os meus músculos fragilizados. Mas eu vou ficar aqui, né? Eu vou me resguardar e eu vou ficar aqui. Eu achei aquilo bonito. Porque hoje ela
ela se resguarda, mas ela treina, e ela treina, ela coloca uns vídeos ali no YouTube, e ela vai até o fim. E o que você precisa de fazer? O que você precisa de tocar? É um livro que você precisa começar a ler para você tocar em alguma coisa? É uma Bíblia? É o quê? O que você precisa fazer? Faz alguma coisa. Toque alguma coisa. É um banho melhor. É uma roupa que está descosturada, você precisa costurar. É organizar. Traz um ambiente de limpeza. Traz um ambiente, sabe, apropriado para a glória de Deus. É uma alimentação que você vai precisar de mudar? A gula, ela traz desinteresse pela vida. A gula é a grande responsável por trazer desinteresse pela vida. É um jejum que você precisa de fazer? Faz alguma coisa. Existe uma parte que é de Deus, mas existe uma parte que é sua. E sobre essa sua parte que eu quero que você faça alguma coisa. Alguma coisa dá para você fazer. É a louça que está ali há 3 dias sem lavar? Então lava aquela louça e vai profetizando sobre o vale de ossos secos. Em nome de Jesus, levanta e anda. É isso. Um beijo, fica com Deus e amanhã a gente vai estudar outro livro, o livro de 1 Pedro. Então é isso. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, mais feliz ainda de ter terminado esse livro. Nossa, eu amo quando a gente começa, mas eu amo quando a gente termina, porque significa que a gente tem sido fiel até aqui. Eu amo, amo, amo. E é isso. Até amanhã. Um beijo, fica com Deus. Até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente está aqui para poder compartilhar o pão da presença, para poder compartilhar a palavra de Deus e conversar um pouquinho sobre a Bíblia também. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.